ela falou assim: Raquel, você tem que falar desse assunto. Fala, por favor, desse assunto que eu acho que vai ajudar muita gente. Enfim, eu vou tentar resumir a situação, né? Ela crê em frequência, né? E ela tava falando assim ela faz curso com a Elaine Orives também. E aí a gente tava conversando sobre tudo que ela escolheu em 2020, tudo que ela ela escolheu para a vida dela, né? E é muito interessante falar que ela, quando ela chegou para a consultoria, né, ela estava num trabalho e tal, e CLT, né, registrado e tal. E quanto que ela estava afetada pela ansiedade, pelo estresse, pela síndrome de burnout, pela falta trabalho que impunha ela, né? Um chefe abusivo e toda uma situação. E aí a gente vem trabalhando isso já há alguns meses. Ela saiu do trabalho e hoje ela é uma profissional, uma pessoa jurídica. Ela montou uma empresa, né? E ela presta serviços para outras empresas. Tem contrato, mas não tem vínculo CLT. Então ela não tem patrão. E a gente estava conversando sobre N coisas, e uma dessas coisas foi o seguinte: como uma coisa é atrelada à outra, tá? Como uma situação ela repercute na outra. Então, por exemplo, a gente estava falando da questão da pobreza emocional e da riqueza emocional, né? E essa pobreza emocional, quando eu digo pobreza emocional, eu digo quando você se abandona, né? Quando você se abandona e diz assim: ai, minha vida não tem sentido, minhas coisas não têm sentido, as situações e tal, fica tudo muito obscuro, né? Fica tudo muito vazio. Porque você olha por um lado da falta, você não olha pelo lado de que tem, né? E acaba se tornando uma pobreza emocional. Agora, quando você olha pelo lado da gratidão, você vê tudo que você tem, por mais que sejam mínimos detalhes, né? E ela estava até exemplificando, igual, por exemplo, como é a questão do mindset, né? Da estrutura mental da pessoa quando ela está nessa situação. Então, por exemplo, ela estava contando que ela dormia numa cama de solteiro com o filho, né? Só que outro dia ela despertou e falou: não, eu vou comprar uma cama de casal, vou comprar uma cama com baú e vou fazer, vou acontecer. E ela foi fazendo. Então, na verdade, a gente estava estabelecendo essa relação da cocriação, né, com as crenças limitantes e todo o mindset estruturado através da consultoria emocional, né? Então, porque o tratamento dela não é de um tratamento psicológico, ela não sofre demanda psicológica, ela tem uma questão direcionadora na vida profissional dela. E um dos trabalhos meus é da mentoria de vida, da mentoria de relacionamento, da mentoria de ansiedade, da mentoria de vida de carreira, né? Então, no sentido dela, ela não precisava de terapia necessariamente, era mais de uma consultoria, porque ela já estava desperta em muitas situações. E qualquer dia eu falo disso, a diferença deles. Mas nessa consultoria foi interessante falar nesse exemplo que ela trouxe, porque ela antes podia até ter uma dinheiro. Ela podia ter dinheiro para comprar uma cama de casal. Mas ela não comprou porque o mindset não estava preparado para isso, né? Porque a estrutura emocional do merecimento não estava capacitado nisso. Então, é interessante falar como a gente trabalha questões emocionais que repercutem numa compra de uma cama, na questão do merecimento. E ela estava falando um tema muito interessante que é assim: olha, Raquel, eu não estou me sentindo
Mas eu acho que eu sou muito querida por Deus. Eu tenho certos privilégios. Não que eu seja a filha mais querida, mas que tem privilégios. E aí a gente começou a tratar certas questões relacionadas a esse merecimento, né? Porque dentro de uma parte metafísica vai falar assim, você cocriou e tal. Mas se você cocria sem trabalhar essas questões emocionais, né? Tirando as crenças limitantes do que obstrui a sua vida, você não consegue ir muito para frente, né? Então, como é muito importante isso para ela, essa situação da física quântica, né? Da cocriação, ela veio trabalhar questões na consultoria emocionais. Por quê? Porque ela via, sim, que tinham impedimentos. E aí ela estava contando um monte de situações, entre elas, né? Essas situações que antes o mindset, a cabeça não estava preparada para tudo que ela estava organizando, né? Então não era uma questão antes organizar a casa, decorar a casa, e agora ela estruturada com uma cabeça melhor, tendo a própria empresa, né? Não aceitando qualquer relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de chefe, qualquer tipo de situações pela questão do merecimento. Então é uma coisa que a gente vem trabalhando, né, aqui no Instagram, que é muito interessante a gente falar. Você tem que mudar a cabeça primeiro, para que as coisas surjam. Quando a gente olha uma linha metafísica e fala assim, a pessoa cocriou, parece que é assim, você senta na cadeira, tá? Mal interpretado isso, tá? Porque tem alguns que falam direitinho que eu vou falar aqui. Você senta na cadeira e pensa, o que você quer? Eu quero uma Ferrari. E aí, de repente, do nada, surge. E não é assim. Quem promove a situação da sua vida é você, com essas atitudes. Porque se você não for atrás de condições que te dê uma Ferrari, até mesmo ir na loja comprar uma Ferrari, não vai vir a Ferrari, não vai brotar no seu quintal uma Ferrari, entende? Então, mudar os campos emocionais, começar a observar dentro de você o que te impede de crescer. Tá? O que te impede de estar num próximo nível, de estar no próximo passo, e que você tá ali numa zona de conforto, sim, né? Mas até a zona de conforto dentro da consultoria é revelada, né? A pessoa ela vai despertando o que ela tá criando de obstáculos na vida dela. Então, assim, eu achei muito interessante. Ela falou, Raquel, faz uma live disso, fala para as pessoas. Aí eu falei, olha, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque eu tenho que explicar que isso faz parte de uma consultoria, né? E que quão interessantes são as questões e os valores que aquela pessoa traz para essa consultoria, né? Por exemplo, para ela é importante essa coisa da metafísica, da cocriação, mas que antes precisa trabalhar as questões emocionais com um terapeuta emocional, com um treinador emocional, e vai tudo, né? Assim, vai tudo se encaminhando porque faz sentido. Então eu não pego coisas minhas e jogo para ela. Eu pego o que ela tem e a gente olha com maior clareza. É o que eu venho falando já aqui há algumas semanas, que não necessariamente para você resolver um problema, entre aspas, você tenha que mudar a situação para aquilo não ser mais um problema, mas como você olha e a clareza da situação, igual ontem eu falei na live um termo que eu achei que fica claro sobre isso, que é o seguinte: não é que você vai enxergar aquilo que você não vê, mas vai ver mais claro o que já tem na sua frente. É como um míope que coloca um óculos, né? Então você não vai tirar coisa que está na sua frente ou enfim, nenhuma situação. Você só vai olhar com maior clareza a princípio e vai ver o que faz com aquilo. E isso é o despertar da consciência, né? É o despertar emocional, é o despertar de você e das suas potencialidades, né? Porque eu vejo o ser humano com muita potencialidade, só que a pessoa, ela tem que ver, né? Não basta eu falar, olha, você tem muita potencialidade, tá? A pessoa não sabe que tem. Né? A pessoa não despertou que ela pode um passo além, um passo mais avançado. Então, gente, um dos meus milhares de trabalhos é essa consultoria. E até eu não estou fazendo divulgação dela, eu apenas estou usando a situação dela, que ela falou assim, Raquel, você tem que falar essas coisas. E, inclusive, eu vou trazer ela
para fazer uma live, só que ela tá com a agenda muito cheia, né? Lógico, pessoas interessantes, então, sempre, né, muito ativas. E a gente vai conciliar a agenda e eu vou trazer ela para contar essa experiência que ela teve e essas situações. Gente, tudo começa com a cabeça, tudo começa com o seu campo emocional. Você tem duas escolhas, você olha o que te falta ou o que você tem. Até ter um teto para morar, uma situação para viver, você tem saúde, você tem N coisas que você escolhe o ângulo que você olha. Outro dia eu estava também usando uma referência com uma pessoa sobre o caleidoscópio. Eu não sei se você conhece o caleidoscópio, mas o caleidoscópio, ele é isso aqui, ó. Ele é uma coisa que você olha e tem várias colmeiazinhas, né? E você muda o olhar. É isso que a gente faz dentro de uma consultoria, é isso que os psicólogos fazem dentro de terapia. É simplesmente questionar, né? Com perguntas, com intervenções próprias de técnicas, né? De tudo que a gente aprende, para que a pessoa ela veja se é isso que ela tá vendo mesmo ou é a visão que ela só tá enxergando de um ponto, né? Não é mudar a cabeça da pessoa e falar, ó, tudo que você tem aí não presta, vamos trocar por uma outra criatura. E não. Não é isso. É você olhar de fato com clareza. E olhar, é como se fosse uma rua bifurcada, né? Você tem a opção de ir por um caminho ou pelo outro, qual que você quer, né? E só que você tem que estar olhando, né? Claro, para saber que há esses dois caminhos. É só isso, certo? Beijo, até breve.